Bem-vindos a todos. Estamos começando uma nova cidade, Shiurim. Obrigado. Obrigado, Shkoyer. Tinha gente aqui na sinagoga, agora saíram. Estamos começando uma nova cidade, Shiurim, Sefer Bereshit, começando o Sefer Bereshit. Shiurim baseados na explicação do Ramban. Ramban, um dos maiores comentaristas da Torá. Normalmente, no mundo das yeshivot, estudam muito Rashi, mas também estudam muito Ramban. Podemos falar que o Ramban, Rashi é talvez o maior comentarista da Torá, o mais famoso, mas o Ramban, com certeza, ele está no segundo lugar. E são explicações profundas, muitas delas ligadas com Torá Tassot, com segredos da Torá, a parte mística, mas também são explicações que são ligadas a Emuná e Bitachon em Hashem, confiança em Hashem, Emuná em Hashem, Avodat Hashem. Por isso vale a pena a gente estudar essa explicação do Ramban na Torá. A gente sempre vai pegar um tema da Parashá, um assunto específico, e tentar desenvolver ele através da explicação do Ramban, e também tentando ligar um pouco com coisas atuais, da nossa atualidade, e ver como a Torá enxerga para essas coisas, baseado nas explicações, baseados nos psukim. Bezrat Hashem, esse shiur, que a gente vai dar, toda essa sidra. Estamos fazendo Leilui Nishmat dos meus avós, que faleceram esse ano. Moshe Aaron Ben Eliyahu Dov e Chaya Sara Bat Chaim Avraham. Bezrat Hashem, que as palavras de Torá que nós vamos estudar aqui, aprender, se aprofundar, seja Leilui Nishmatam. Estão me ouvindo? Eu estou um pouco longe, se alguém puder me confirmar que está ouvindo. Estou ouvindo muito bem. Shkoyer. Então vamos lá. Vamos começar. O primeiro passuco da Torá, Bereshit, bara Elokim et hashamayim vet haaretz, Hashem criou os céus e a terra, e a Torá, na verdade, no primeiro capítulo, basicamente fala sobre a criação do mundo, o que foi criado em cada dia e dia. Rashi e também o Ramban trazem a pergunta de Rabi Yitzhak, a famosa pergunta: a Torá é um livro de leis. A Torá é um livro de leis. 613 mitzvot devem estar escritas na Torá, estão escritas na Torá. A primeira mitzvah da Torá, HaChodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, Kiddush HaChodesh, Kiddush Levaná. Pergunta Rabi Yitzhak se a Torá, que é Milashon Hora'ah, ela vem ensinar algo, ela vem ensinar quais são as Horaot, quais são as leis que nós, povo judeu, devemos cumprir. Então, por que ela começa me contando sobre a história da criação do mundo? O que a história da criação do mundo tem que ver com Torá, que é leis? Orá, o que eu devo fazer? Sabendo o que aconteceu no primeiro dia da criação, ou no segundo, ou no terceiro, ou no último, isso aqui não vai mudar o meu conhecimento sobre as leis, 613 mitzvot que a Torá me ensina. Então, Rabi Yitzhak dá a famosa resposta, tanto o Rashi quanto o Ramban trazem essa resposta. A resposta de Rabi Yitzhak é Koach Masab Yigid Le'amol. Na verdade, a Torá, ela vem contar, que a Kadosh Baruch Hu criou o mundo. Vem falar que o mundo pertence a Hashem, porque a Hashem, para falar que o conceito de Eretz Israel, para falar que o conceito da terra de Israel, que ela estava nas mãos de outros povos no começo da criação do mundo, ela na verdade pertence ao povo judeu. Talvez os outros povos, não talvez, com certeza, a gente vê isso claramente até nos dias de hoje. Os outros povos vão se levantar e vão falar: Listimatem, vocês são ladrões, vocês roubaram a terra de Israel de outros povos. A terra de Israel não pertence a vocês. Nós vamos nos levantar e mostrar para eles o Sefer Torah, o maior documento do mundo, e falar para eles: pessoal, o mundo pertence a Hashem. A Kadosh Baruch Hu criou o mundo. Ele deu para quem ele quis dar, ele tirou de quem ele quis tirar e deu para quem ele quis dar. Deu a terra de Israel para o povo judeu. Portanto, pedimos, tem pessoas com o microfone ligado, tem um pouquinho de barulho. Quem puder verificar se está com o microfone ligado e desligar, agradecemos. Shkoyer. Então, vem Rabi Yitzhak que fala, assim traz o Rashi e o Ramban, que na verdade, Koach Masab Yigid Le'amo, a Kadosh Baruch Hu começou a Torá com Bereshit, com a criação do mundo, justamente para falar: eu sou o dono do mundo, e a terra de Israel pertence ao povo de Israel, porque eu quis dar para eles. Agora, o Ramban continua a pergunta. E ele fala: essa é a resposta? Por isso que Hashem começou a Torá com Bereshit,
com a criação do mundo, somente para avisar que ele é o dono do mundo? Afinal de contas, assim pergunta o Ramban, os Yesodot da Emuná, a base da fé judaica é que Deus criou o mundo, certo? O que a gente cumpre todos os Shabbat? O que a gente fala no Shabbat? Zecher Lemaaseh Bereshit. No Shabbat a gente fala, porque a gente cumpre o Shabbat, um dos motivos, Zecher Lemaaseh Bereshit, para se lembrar que Deus criou o mundo. É a base da nossa fé. Então, pergunta o Ramban, não tem sentido escrever a Torá em Bereshit somente para mostrar que a terra de Israel pertence aos judeus pelo fato que o mundo pertence a Hashem? Bereshit é a base da nossa fé. Saber que Deus criou o mundo é a base da nossa fé. Ou seja, o motivo que precisa começar escrevendo Bereshit, assim falou Ramban, é muito mais essencial do que o que Rabbi Yitzhak explica. Assim o Ramban pergunta. E, na verdade, o Ramban responde que não, Rabbi Yitzhak está certo. O Ramban fala que Rabbi Yitzhak está certo pelo fato que a base da fé judaica, mesmo que ela está ligada com o conceito da criação do mundo, mas quem lê os Psukim, quem lê o primeiro capítulo da Torá que fala sobre a criação do mundo, ele não consegue extrair de lá todos os segredos de Maaseh Bereshit, da criação do mundo. Maaseh Bereshit é algo super profundo. Isso aqui foi dado para os Chachamim, para os sábios. Não podem duas pessoas juntas aprenderem de um sábio, Maaseh Bereshit, tem que ser passado de professor de maneira particular para o seu aluno os segredos da criação. Então, fala o Ramban, Be'emet, isso que a fé judaica está baseada nisso que Deus criou o mundo, nós não extraímos isso dos primeiros psukim de Sefer Bereshit. Pelo fato que em Sefer Bereshit as coisas estão escritas de uma maneira simples. Os segredos que estão por detrás de tudo não foram escritos de uma maneira explícita. Os segredos são passados de professor para aluno, geração al gabei geração, dorot al gabei dorot. Então, o que resta, o motivo que realmente a Torá escreveu de uma maneira simples a criação do mundo e não revelou os segredos de uma maneira revelada, é somente pela resposta de Rabbi Yitzhak. Ou seja, o Ramban ele concorda com Rabbi Yitzhak. Apesar de que ele pergunta, peraí, Rabbi Yitzhak, a criação do mundo, o motivo que a Torá começa com Bereshit é por causa da base da fé judaica, falou Ramban, não é verdade. A base da fé judaica, a gente não extrai dos psukim simples de Bereshit. Porque está escrito de uma maneira simples. Quando a gente vê a criação, o que foi feito no primeiro, no segundo, no terceiro dia, a gente não aprende os segredos da criação do mundo. Os segredos são passados de professor para aluno. Então, por que a Torá escreveu o Bereshit bara Elohim? Se eu não vou aprender de lá os segredos, o que eu venho aprender de lá? Eu venho aprender de lá realmente o conceito de que Hashem é o dono do mundo e ponto final. Esse é o intuito. Assim explica o Ramban. A Torá quer nos ensinar que Hashem é o dono do mundo. Mas aí, perguntam vários comentaristas. Tudo isso explica o porquê escreveu o primeiro capítulo de Bereshit. Mas depois do primeiro capítulo de Bereshit, até a primeira mitzvah da Torá em Parashat Bo, que fala sobre Kiddush HaChodesh, HaChodesh HaLachem Rosh Chodashim, ou seja, santificar o Rosh Chodesh, até são histórias. A história de Adam Arishon no Gan Eden, depois a história de as gerações de Adam Arishon, a história de Caim e Hevel, ele matou Hevel, depois a história de Noach, de Dora Mabul, do Mabul, Dora Palagá, depois as histórias de Abraham Avinu, de Yitzhak Avinu, Yaakov Avinu, Yosef Atzadik e as tribos. Se a meta de escrever Bereshit é somente para explicar para todo mundo que Deus criou o mundo e Ele é o dono do mundo, e isso é um documento que fala, pessoal, Eretz Israel pertence ao povo de Israel, então escreveu o primeiro capítulo de Bereshit. A partir do segundo capítulo, que são histórias, Adam Arishon, Noach, Abraham, Yitzhak e assim por diante, não precisa. O que isso vem me ensinar? Então a gente vai tentar no shiur de hoje explicar qual que é a base desse livro Bereshit. Ele é a introdução da nossa Torá. E o que Bemet ele vem nos ensinar através de todas as suas histórias. Não vamos estudar hoje uma história específica, mas sim tentar entender o contexto geral do Sefer Bereshit. A Gemara em Masechet Avodah Zarah, Daf Kavhei Amud Aleph, ela fala que Sefer Bereshit é chamado de Sefer Hayashar, o livro dos corretos. Sefer Hayashar, certo? Bilam, ele pede, Mot Nafshi
Tamut nafshi mot yesharim. Ele quer morrer igual aos justos. Quem são os yesharim, os corretos? Avraham, Yitzhak e Yaakov. Sefer Bereshit, que conta a história dos patriarcas e das matriarcas do povo judeu, Avraham, Yitzhak e Yaakov, Sarai, Rivka, Rachel e Leá, Yosef Atzadik e todas as tribos. Na verdade, ele é chamado de Sefer HaYashar, o caminho dos justos, o livro dos corretos. Akadosh Baruch Hu, assim está escrito em Kohelet, ele criou o homem Yashar. O homem foi criado na sua base, como consta no Pasuk, Asher asa a Elokim et Adam Yashar, o homem foi feito correto, ve'ema bikshu cheshbonot rabim, só que o homem, no decorrer da sua vida, muitas vezes ele sai da linha reta porque ele tem muitos cheshbonot. Ele tem contas a fazer, eu tenho conta com esse, eu tenho conta com aquele, e aqui eu preciso me comportar dessa maneira, e lá eu vou me comportar de outra maneira, ou seja, eu não vou seguir uma linha reta. Criado reto. Na verdade, Sefer Bereshit é chamado de Sefer HaYashar. E todo ele, em todas as suas histórias, em todos os seus acontecimentos, e a gente vai provar isso, ele mostra para nós o que significa ser Yashar. Nós conhecemos a famosa frase Derech Eretz Kadma LaTorah. A primeira coisa que nós devemos ser é seres humanos corretos. Essa é a base do mundo. E como o Sefer Bereshit é a base da Torá, é o primeiro livro, é o que abre, ele é chamado de Sefer HaYashar pelo fato que ele nos ensina que nós devemos ser corretos. E a gente vai entender o que significa ser correto e vamos provar de algumas histórias que também na criação do mundo de maneira física, a própria criação, na criação do homem, e na conduta dos nossos patriarcas e matriarcas, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rachel e Leá, nós aprendemos o que significa ser corretos. Então eu vou dar alguns exemplos no Shiur, para a gente entender o que significa Sefer Bereshit, que é o chamado Sefer HaYashar. Um exemplo logo no começo da criação. Deus criou no quarto dia o sol e a lua. A lua e o sol foram criados do mesmo tamanho. Shnei Hameorot HaGedolim. Os dois eram grandes. E nós conhecemos o Midrash, Rashi já traz, que a lua chega para Deus e reclama e fala, olha, Ein Shnei Melachim Yecholim Limloch Beketer Echad. Eu não posso ser igual ao sol. Dois reis, uma coroa só, não vai funcionar. Eu não posso ser igual ao sol. A Kadosh Baruch Hu falou, você veio reclamar? Lechi umiati et atzmech, vai e se diminui. E aí ele diminuiu a lua e a lua se tornou pequena, ela recebe toda a luz dela do sol e o sol se tornou uma hora gadol. Aí a gente teve uma hora gadol lememshelet hayom, a grande estrela, o sol, que ele vai prevalecer de dia, uma hora katan, e a pequena estrela, a lua, que ela vai prevalecer de noite. E aí está escrito no Pasuk algo fantástico. O Pasuk fala que a Kadosh Baruch Hu, ele criou a lua e também criou as estrelas. As estrelas não apareceram no começo da criação. As estrelas apareceram depois da criação da lua, ou seja, depois que a lua se diminuiu. No começo só tinha duas estrelas, o sol e a lua, que eram iguais, com a mesma luz, com o mesmo poder, a mesma força. A lua se diminuiu, a Kadosh Baruch Hu criou as estrelas, milhões e milhões de estrelas. Rashi explica por que Hashem criou as estrelas depois que a lua se diminuiu. Fala o Rashi, já que Deus diminuiu a lua, e a lua agora ela tem um certo defeito, e ela está cabisbaixa com isso, ela está se sentindo mal com isso, Irbatz vaela fizdata. Deus colocou um monte de estrelas que vão vir só de noite para acalmar a lua. Acalmar que viachol, aquela nechamada lua, que ela ficou como se fosse chateada que ela teve que se diminuir. O que esse Midrash quer nos ensinar? Esse Midrash que todas as crianças aprendem, esse Midrash quer nos ensinar que Deus, ele fez justiça no começo da criação. Olha como é justa a criação. Deus diminuiu a lua. Tem aqui algo difícil, um castigo. Mas a Kadosh Baruch Hu, ele busca o caminho correto. E ele criou um monte de estrelas que não apareceram no começo da criação somente para fazerem parte da noite para deixar a lua bonita. Olhem
que já na criação do mundo, como existe algo que é reto, correto. Deus deu castigo para a lua, mas junto com esse castigo, Efis Da'atá, ele acalmou ela e criou todas as estrelas, galáxias, tudo isso somente, que vão aparecer de noite somente para Leafis Da'atá da lua. O correto que aparece na criação, como já na própria criação. Depois, no sexto dia da criação, Hashem criou o homem. Hashem criou o homem da Adamá, certo? Ve'ed ale. Hashem pegou a Adamá, pegou a terra e fez dela o homem. Vaipach be'apav nishmat chaim, e soprou o espírito, a alma dentro daquele corpo. Escreve Urashi. Se a gente for pegar os dias da criação, no primeiro dia da criação, temos Shamayim va'aretz, o céu e a terra. Ou seja, foi criado algo para os superiores e algo para os inferiores, o céu e a terra. No segundo dia da criação, os céus, certo? As águas superiores. Terceiro dia da criação, Totzea Aretz Desher, algo ligado com a terra. No quarto dia da criação, algo para o céu, o sol e a lua. No quinto dia da criação, Sheretz, os animais das águas, os animais que rastejam nas águas, as aves. Se a gente for ver, tem aqui um número par. Tem igual inferiores e superiores. A criação ela se dividiu igual para o mundo superior e para o mundo inferior, espiritual e material. Se a Kadosh Baruch Hu no sexto dia criasse só algo material, o material venceria. Criasse algo só espiritual, o espiritual venceria. O que ele fez? Ele fez o homem que ele é composto de material e espiritual para não ter quiná, para não ter inveja na criação. Ou seja, a criação ela não tem inveja. O superior e o inferior, o espiritual e material, céu e terra, receberam a mesma quantidade, a mesma quantia nos dias da criação. A gente vê, o que Hazal quer ensinar? Fala o Rav Simcha Zissel Broider, Rosh Yeshivat Hebron. Hazal, eles querem nos ensinar que desde o começo da criação, na criação do homem, na criação da lua, correto. Como Hashem, ele anda, o mundo foi criado da maneira correta, não para cá e não para lá. A gente vê isso também no mundo animal. Olhem só que interessante. O Ramban, nós estamos dando o Ramban. O Ramban explica que quando Noah, na Parashá da semana que vem, ele vai buscar os animais para trazer para dentro da arca da Teivá, está escrito que chegou dos animais impuros 2. E dos puros, fora os 2, Zachar e Nekevá, mais 7. Noah, em relação aos 2 animais iniciais que vêm se salvar, ele não precisou fazer nada. Os animais vieram sozinhos para a arca. Noah não fez nada. Os animais vieram sozinhos para a arca. Ou seja, os animais que vieram para a arca para serem salvos, par, Zachar e Nekevá, homem e mulher, macho e fêmea, vieram sozinhos. Agora, os 7 animais, Sheirim, certo? Que eram dos Kasher, que Noah precisava trazer eles para Teivá, não para fazer eles sobreviverem, mas sim para quando terminar tudo, depois de um ano, trazer korbanot, sacrifícios para Deus com esses animais. Noah teve que ir buscar eles sozinhos. Eles não vieram sozinhos para Teivá. Explica o Ramban por quê. Fala o Ramban, não é justo que a Kadosh Baruch Hu faça um milagre para trazer um animal para Teivá. Ele vai vir sozinho, sabendo que daqui a um ano, quando terminar tudo, ele vai ser sacrificado. Os animais, os pares, macho e fêmea, que vieram para sobreviver, que vieram para constituir o mundo depois do dilúvio, eles vieram sozinhos. É justo. Eles estão vindo para sobreviver. Noah não precisou ir buscar eles. A Kadosh Baruch Hu fez que eles chegassem sozinhos na Teivá. Mas a Kadosh Baruch Hu não vai fazer assim, explica o Ramban. Não vai fazer que os animais que vão ser sacrificados vão vir sozinhos, pelo fato que não é justo. A Kadosh Baruch Hu vai mandar eles para Teivá, eles vão vir sozinhos. Noah teve que sair e buscar eles, porque Noah sabia que deles ele vai fazer um korban. A justiça, como mesmo no mundo animal, mesmo nos milagres divinos, existe o caminho correto. Vamos também falar mais um pouco sobre o dilúvio. Está escrito que a Kadosh Baruch Hu, ele destruiu o mundo no dilúvio por causa do roubo, Hamas, dos roubos que tinham. Pergunta o Ramban. Mas espera aí, tinha coisas muito mais graves do que o roubo. Tinha pecados de Gilui Arayot, de adultérios,
relações proibidas. Isso não é motivo para destruir o mundo? O conceito de relações proibidas era algo abominável, e é muito mais abominável do que o próprio roubo em si. Então, por que o roubo foi ele que destruiu o mundo? Assim pergunta o Ramban. Explica o Ramban. O pecado de roubar, ele é um pecado que está ligado com a inteligência do ser humano. Está ligado com as midot, com as virtudes. Alguém que tem boas virtudes, que ele sabe que o que é dele, o que não é dele não é dele, ele não rouba. Automaticamente, isso que trouxe o dilúvio. O pecado do adultério, das relações proibidas, que talvez não está tão ligado com a parte sikhli, está mais ligado com a força dos desejos e tudo mais. Esse pecado é um pecado abominável, mais grave ainda, mas não foi ele que trouxe o dilúvio. O que trouxe o dilúvio foi o fato das pessoas não serem corretas. As pessoas roubavam uma das outras. Isso não precisa da Torá. Não precisa te ordenarem que você não pode roubar. Você tem que saber que o que é seu, o que não é seu, o que não é seu, não é seu. Isso aqui faz parte de antes da Torá, do Derech Eretz. É a base de tudo. Olha só que coisa fantástica nos ensina o Rabbi Yaakov Kamenetsky, também em Sefer Bereshit. Avraham Avinu, algumas parshiot para frente, para Shat Lech Lecha. Ele entra em perigo de vida para salvar o seu sobrinho Lot. Salvar o sobrinho dele Lot. Pergunta o Rabbi Yaakov Kamenetsky, Avraham se colocou em perigo para salvar Lot? Pela Halachá, Avraham não precisava se colocar em perigo. Lot estava em perigo de vida, mas agora Avraham vai se colocar em perigo para salvar alguém que está em perigo? Não tem lógica. Avraham, pela Halachá, não precisava se colocar em perigo para salvar Lot. Por que ele se colocou em perigo? Assim pergunta o Rabbi Yaakov Kamenetsky. Responde o Rabbi Yaakov Kamenetsky, olha que fantástico. Avraham Avinu criava Lot. Pelo fato que Haran, que era o irmão de Avraham, pai de Lot, se jogou no fogo. Quando Avraham se jogou no fogo, Nimrod, ele falou para Avraham fazer idolatria. Avraham não fez, ele falou pula no fogo. Avraham pulou no fogo e não aconteceu nada com ele. Haran, o irmão de Avraham, também pulou no fogo. Por causa da Mesirut Nefesh de Avraham, Haran pulou, só que Haran faleceu no fogo. Haran, ele não teve a mesma Mesirut Nefesh de Avraham, ele não tinha a mesma devoção. Ele pulou no fogo, quando ele viu que Avraham pulou, ele também pulou, mas ele foi o segundo e ele não sobreviveu. A partir de lá, Avraham começou a criar Lot como seu filho. Lot, que era filho, sobrinho de Avraham, filho do irmão dele, Haran, Avraham, ele como se sentiu meio, vamos falar, meio culpado pela morte de Haran. Haran pulou no fogo por causa dele. Fala Avraham, tá certo que pela Halachá eu não preciso ir salvar Lot, eu não preciso me colocar em perigo para salvar Lot que está em perigo. Mas não é correto eu não fazer isso. Como o pai dele entregou a vida por minha causa, e eu recebi cuidar de Lot, pela Akarat Tov, eu vou salvar ele. Não é correto eu não ir salvar ele. Talvez pela Halachá eu não preciso, mas não é o certo. O certo vem antes. O correto vem antes. Derech Eretz, Sefer Hayashar, esse é o Sefer Bereshit. Então, pessoal, o que nós vemos aqui? Nós vemos aqui que Sefer Bereshit é chamado de Sefer Hayashar, porque na criação do mundo, em Noach, na Teivá, nas atitudes dos nossos patriarcas, Abraham, Yitzhak e Yaakov, das nossas matriarcas, tem muito o que falar. São milhões de exemplos que tem em Sefer Bereshit de como eles eram corretos. Mas o que importa para a gente é saber que o Sefer Hayashar é a base de tudo. É o que vem antes de tudo. Vem antes de qualquer lei. É a base do mundo. É a base da criação. Esse é o Sefer Bereshit, Sefer Hayashar. Olhem só que interessante. Pergunta ao Rabbi Heskel Sarna, Zecher Tzadik Livracha, Rosh Yeshivat Hebron. Nós temos um livro chamado O Livro dos Justos, Mesilat Yesharim, Caminho dos Justos. Mesilat Yesharim, o que ele fala? Ele fala sobre boas virtudes. Ele fala que a pessoa deve chegar em boas virtudes. A pessoa deve chegar em boas virtudes. E tem que passar, shlavim, ele tem que passar por etapas. Ele passa da virtude da zeirut, dos cuidados, para a virtude da zrizut, que é a agilidade. Ele vai passando de etapa por etapa, vai se aprimorando em suas virtudes. E a última virtude que ele pode alcançar é a da Hassidut, da bondade sem fim. Depois, todas as virtudes que vêm depois já são prêmios que ele recebe, Tfiat HaMeitim, Ruach HaKodesh, assim por diante. Mesilat Yesharim, o caminho dos justos,
coloca a pessoa numa escada de virtudes, subindo da zehirut, dos cuidados, para zrizut, agilidade, nekiut, ser uma pessoa limpa, pura. Mas se a gente for procurar a virtude do correto, do yashar, da yashrut, não aparece lá. Pergunta o Rav Yecheskel Sarna, se a última virtude do Mesilat Yesharim é a Hassidut, então deveria se chamar o caminho dos Hassidim, Mesilat HaChassidut. Por que ele se chama Mesilat Yesharim? Mesilat HaChassidim. Se eu quero chegar na Hassidut, então o caminho é o caminho dos Hassidim, não o caminho dos justos. O que tem a ver Yashrut? Yashrut nem aparece aqui nas virtudes. A resposta para isso é, assim ele responde, que na verdade não. A virtude da Yashrut é a base de tudo. Ela não é uma virtude específica igual a Zehirut ou a Zrizut. Ela é a base. Ela é o caminho. Ela é o que acompanha a pessoa sempre, o tempo inteiro, sem parar. Ela não é uma virtude específica. Ela acompanha a pessoa em todas as etapas da vida, em todas as virtudes que ele vai alcançar. Humildade, bondade, caridade, todas as paciência, todas as boas virtudes que a pessoa precisa ter, a virtude do correto, da justiça, do yashar, acompanha ele. E isso é o Mesilat Yesharim. Isso é Sefer Bereshit. O Netziv explica, pessoal, que Sefer Bereshit é chamado de Sefer Yashar pelo fato que a Midada Yashrut, o que significa Yashrut? O que é ser Yashar? Significa Kiyum Haolam, manter o nosso mundo vivo. O mundo só pode viver, o mundo só tem o mérito de viver se ele tem Yashrut. Do mesmo jeito que na época de Noah o mundo foi destruído pelo fato que não tinha Yashrut, assim também o nosso mundo, a base da sobrevivência dele, o Kiyum do mundo depende da Yashrut. E é isso que Sefer Bereshit nos ensina. Assim escreve o Netziv em sua Akdamah, na introdução dele, do Perush dele, Amig Davar, sobre Sefer Bereshit. Midat HaYosher. Estava pensando, a gente falou que vamos falar um pouco de atualidades. Estava pensando, quando nós estávamos no primeiro Seger, certo? Lá na época de Pesach, que o governo fechou o país, a gente estava no primeiro lockdown, todo mundo respeitou o lockdown, muito bem respeitado. Ninguém saía de casa, tudo fechado realmente. E agora a gente vê esse segundo Seger, esse segundo fechamento, ele tem muitas brechas. A gente sai na rua, tem gente na rua, e as pessoas não estão respeitando realmente. Me perguntei por quê. Que se acostumaram, o que aconteceu? Pode ser que se acostumaram também, mas eu acho mais do que isso. A gente viu aí nos noticiários, nos últimos noticiários das últimas semanas, que o próprio governo, as próprias pessoas do governo, que eles estipulam as leis, eles não respeitaram as leis como se deve. Ministra tal foi viajar para lugar tal. O chefe do Shabak, Sherut Bitachon Klali, da Polícia Secreta, certo? Serviço Secreto, também. O próprio governo não respeitou como se deve. Eu acho que talvez faltou, isso que o povo sentiu, falta um pouco de ashrut, um pouco de coerência, ser reto, correto nas leis. E se falta o correto, então as pessoas não têm a vontade interna de querer respeitar. Para que a gente possa ter uma vida plena e boa no cumprimento de Torah e Mitzvot, que esse é o nosso Sefer Torah, vem ensinar para a gente Torah e Mitzvot. Mas para que a nossa Torah e Mitzvot seja aceita pelos outros, para que a gente possa ensinar Torah e Mitzvot pelos outros. Le'olam Yehe Adam. A primeira coisa, seja mensch, seja yashar, seja correto. Esse é o primeiro passo. Isso vem antes de tudo. Se você não for correto, você não vai conseguir passar os ensinamentos. Quem é correto, ele tem sucesso na vida. Quem é correto, ele tem sucesso naquilo que ele faz. Porque as pessoas falam, aqui tem algo verdadeiro. Quando a pessoa não é correta, falta na verdade. Falta na verdade dele. E automaticamente, tudo que vai vir depois não vai valer. Vai crescer torto. Se a pessoa é correta, então tudo que ele constrói, todas as virtudes que ele constrói, todas as mitzvot que ele faz, tudo cresce no caminho correto. Tudo cresce para cima, cresce reto. Só vou terminar.
nós falamos, Hayav Adam Lomar, Matai Yagiu Masai Lemasei Avotai. A pessoa deve se perguntar, todos os dias, todas as semanas, quando as minhas ações vão ser iguais às ações dos meus patriarcas, Avraham, Yitzhak e Yaakov? A pessoa deve se perguntar, Matai Yagiu Masai. Pergunta o Rav Aaron Kotler, isso aqui não é um pouco de gavá, de orgulho? O que você vai ser igual a Avraham, Yitzhak e Yaakov? Ele responde, não é orgulho. Porque nós somos ligados com eles. Nós somos ligados com Avraham, Yitzhak e Yaakov. Tá certo que nós somos muito, muito menores do que eles. Muito menores. Mas nós somos ligados. Nós puxamos deles a nossa força. E automaticamente, em nossa vida, hoje em dia, no ano de Tafshin Pei Aleph, nós devemos nos perguntar, Matai Yagiu Masai Lemasei Avotai. E a pergunta é, será que eu sou uma pessoa yashar? Será que eu sou uma pessoa correta? Será que eu estou andando dentro das minhas possibilidades, dentro da minha vida, no caminho de Avraham, Yitzhak e Yaakov? Será que eu estou sendo correto? Então esse é o primeiro shiur de Parashat Shavua, o shiur que é a introdução do Sefer Bereshit, baseado nos ensinamentos do Ramban, Midat HaYosher. E olha só que fenomenal. Fala o Rav Simcha Zisselbroi de Zecher Tzadik Livracha. E isso que Rabi Yitzhak falou, que nós devemos aprender, o motivo que a Torá escreveu a criação do mundo, é para ensinar que a terra de Israel pertence a Deus e Deus deu para o povo de Israel. Isso aqui não é só um argumento de compra e venda. É um argumento que vem ensinar para nós que nós somos Yesharim. Tem muitas pessoas entre nós, assim falou Rav Simcha Zisselbroi, que acham, não, a terra de Israel não é do povo judeu. A gente pode devolver aqui, pode devolver lá. Não é, tinha gente antes aqui, tinha outras pessoas aqui, não se sentem bem com isso. Vem a Torá e fala, meu querido, saiba que Eretz Israel pertence a você, esse é o correto. Não fique achando outras coisas, não fique tendo remorsos, achando que esse é o correto. Você tem que saber que se você está aqui em Eretz Israel, isso é o certo, isso é o correto. Porque a gente poderia achar o contrário, voltamos depois de tantos anos. Não, falou Rav Simcha Zisselbroi, logo no começo da Torá. A Torá vem falar para nós que Eretz Israel pertence a nós minadim, pertence ao povo judeu, esse é o julgamento, esse é o correto, porque ela pertence a Deus. Sefer Bereshit, Sefer Yashar, que Bezrat Hashem possamos sempre andar no caminho dos justos, dos corretos, e adquirir essa midade e ashrut em todas as etapas de nossa vida. Kol Tuv, Bezrat Hashem, semana que vem, mais um shiur Parashat Noach, baseados nos ensinamentos do Ramban. Tudo de bom, Shavua Tov Umevorach.